Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Venho nesta madrugada trazer uma palavra de reflexão, uma reflexão para nossas vidas. E o tema da nossa palavra de hoje vai ser a fé de Abraão. Vamos começar. Vamos começar lendo o livro de Gênesis, capítulo 22 e o versículo 8. Gênesis 22 e o 8. Que nos diz assim a palavra do Senhor nesta madrugada, nos falando sobre a fé. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Aqui é uma passagem muito conhecida, quando Abraão levou Isaque para o sacrifício. Isaque perguntou a Abraão: onde estava o cordeiro? E Abraão respondeu dizendo que Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Então, eu estava na igreja e ao escutar um hino da harpa 84, da harpa cristã, eu prestei bem atenção naquela segunda estrofe e Deus falou fortemente ao meu coração através daquela estrofe, quando ele diz assim: quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Então vamos começar. Queridos, nesta noite eu venho trazer aos irmãos umas perguntas que Deus tocou no meu coração. Deus me deu essa palavra de uma forma gloriosa, falando sobre a nossa fé nele. E nós vamos começar, a refletir sobre como está a nossa fé. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde toda a humanidade está sendo abalada. E a nossa fé, ela faz toda a diferença neste tempo. Então vamos começar as perguntas que eu tenho para fazer aos amados nesta noite. Pergunta número 1. Será que estamos tendo fé o suficiente para vermos o milagre? Será que a nossa fé, irmão, está tão grande como a de Abraão para que a gente veja o milagre? A fé de Abraão fez com que Abraão visse o milagre. Ele viu o milagre. Porque ele obedeceu a Deus. Ele deu o melhor dele, o Isaque. A sua fé é tão grande para você dar o seu Isaque para Deus hoje? O seu melhor. Abrir mão de tudo. Abrir mão dos teus sonhos, das tuas vontades, dos teus desejos e se render à soberania de Deus? E passar a viver a vontade, os sonhos e os desejos do Senhor para a tua vida? Eu vou te dizer uma coisa nesta noite. Não foi à toa e nem foi por acaso que Abraão se tornou o pai da fé e até hoje é considerado o pai da fé. A fé dele foi uma fé de redenção, submissão e obediência. Ele deixou o eu dele, as vontades dele, os sonhos dele, para viver a vontade de Deus, o sonho de Deus para a vida dele, os planos do Senhor. Ele deixou seus desejos, vontades, tudo. Quando ele pegou Isaque nas mãos e levou para sacrificar. Não foi fácil, irmão. Nós somos pais. Como será que estava o coração de Abraão naquele momento? Mas ele creu. Ele tinha convicção de que algo sobrenatural ia acontecer. Ele tinha fé. Não foi fácil.
saber também o que aconteceria, como ficaria Sara com o filho dela, da promessa. Mas ele foi, irmãos. E ele viu o milagre. Deus proveu o cordeiro. A tua fé está assim hoje. De tu levar o teu Isaac na certeza, de tu dar o teu melhor na certeza de que Deus vai prover o cordeiro para ti. Ele foi. Ele sabia que Deus não ia deixar ele confundido nem envergonhado. E a palavra de Deus nos diz que Deus não deixa a gente envergonhado nem confundido. Ele trabalha para os que nele esperam, para quem nele confia. E ele sabe os que confiam nele. Ele sabe. Então guarda esta palavra. Abraão, ele viu o milagre porque ele teve fé. Pergunta número 2. Será que nossa fé é tão grande quanto a de Abraão para darmos o nosso Isaac para Deus? A pergunta foi se a nossa fé era suficiente para ver o milagre. A segunda é se a nossa fé é suficiente para darmos o nosso melhor para Deus, o nosso Isaac para Deus. Porque lá em Hebreus 11:17, nos diz assim, Hebreus 11:17, pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Quer dizer, Deus provou a fé de Abraão. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Ele foi provado. E ele demonstrou a fé que tinha. E por isso ele viu o milagre. Pergunta número 3. Será que estamos tendo fé? Será que estamos tendo fé mesmo de que vamos receber aquilo que estamos pedindo? Ou estamos pedindo, mas achando na verdade que não vamos receber? Muitas vezes as pessoas pedem as coisas a Deus, mas não tem aquela fé de que vai receber. E nós, será que estamos tendo essa fé de que o que a gente está pedindo a gente vai realmente receber? Mateus 14:31 nos diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro estava de frente de Jesus. Frente de Jesus, frente. Jesus estava na frente de Pedro, dizendo: Pedro, vem. E a fé de Pedro fez com que ele fosse. Ele desceu do barco. Ele desceu. Ele começou a andar nas águas. Ele começou. Né? Mas, quando olhou para a situação, ele se apavorou. E Jesus estava de frente com ele. De frente. E ele se apavorou. E começou a afundar. E Jesus foi lá, estendeu a mão, pegou ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A mesma coisa acontece hoje.
Jesus está ali dizendo, vem filha. E você olha para todas as dificuldades. Você olha para a direita, você olha para a esquerda e sai para fora. Esquece de olhar para Jesus. Ele se apavorou. Será que você hoje está tendo fé na promessa que Deus te fez? Está tendo fé em Jesus? Ou você está apavorado olhando o que está acontecendo no mundo? Liga a televisão, é tal notícia. Liga outra televisão, é tal notícia. E acontece isso, e acontece aquilo. Você está olhando para os lados? Ou a sua fé está fazendo você olhar para Jesus? Porque Caleb e Josué, quando chegaram na terra, que foram espiar, Caleb é um exemplo para nós. Ele viu os gigantes, mas ele não olhou para os gigantes, ele olhou para a terra e viu que a terra era boa. Porque ele sabia que que Deus tinha prometido a terra a eles. Então os gigantes não era nada. Ele olhou a promessa, ele não olhou a dificuldade para chegar na promessa. Ele olhou que a terra era boa. Ele não observou que a terra tinha gigantes, porque ele sabia que os gigantes eram com Deus e não com eles. Então ele disse, a terra é boa. É boa. Então, vamos observar a nossa fé. Será que estamos tendo uma fé tamanha que agrade a Deus, já que sem fé é impossível agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que quer dizer que quando nós temos fé, nós agradamos ao Senhor. Nós agradamos a Deus. Então, vamos ter fé que agrade a Deus. Porque quando a gente tem a fé que agrada a Deus, a gente está reconhecendo a soberania e o poder dele, está dizendo, Deus é onipotente. Quando a gente não tem uma fé que agrada a Deus, a gente está dizendo o quê? Que Deus não tem poder para fazer. Mas ele tem. Hebreus 11:6. Vamos ver o que ele nos diz. Hebreus 11:6. Eu quero ler essa parte sobre isso. Hebreus. Aqui. Hebreus, achei. 11:6 diz assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Deus é galardoador. Então, quando a tua fé agrada a Deus, teu galardão chega. Pergunta 5. São 12. Se não der nesse vídeo, eu divido vídeo 1 e vídeo 2. Porque são 12 perguntas. 5. Será que estamos tendo a fé? Será que estamos tendo uma fé que deixa Deus maravilhado, que deixa Jesus maravilhado, como a fé do centurião? A palavra de Deus diz que Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião. Porque aquele homem disse, Senhor, não sou digno que entre na minha casa, basta uma ordem tua. Ele reconheceu o poder de Deus de uma maneira gloriosa. Meu Deus, aleluia. Ele Ele reconheceu que Jesus era o Mestre, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. E disse, eu sei que tu podes. Basta uma ordem tua e o meu servo fica curado. E ele recebeu a cura do servo dele. Bastou uma ordem. E a fé da mulher cananeia? Que nem fazia parte daquele povo escolhido. E Jesus disse o que para ela? Mulher, não é bom que dê os pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela disse o quê? Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher reconheceu que bastava uma migalha para ela receber a vitória dela. Uma migalha, ela saía dali de posse de vitória.
Isso é fé. E a fé do centurião, Jesus ainda completou dizendo que nem entre os dele, ele viu tamanha fé. Aí vamos também para a mulher do fluxo de sangue. Ela teve uma fé que ela disse que se ela tocasse na orla, ela já seria curada. Então, o centurião disse que só bastava uma ordem. A mulher cananeia disse que com uma migalha. E a do fluxo de sangue disse que bastava tocar na orla das vestes do Senhor para que a vitória chegasse. Isso é fé. Será que a nossa fé está assim? Será que a nossa fé está assim? Igual a deles? Só bastava tocar só na hora necessário para receber o milagre. Só isso era necessário. Né? 6. Eu vou te perguntar, como está a tua fé? Como está a sua fé? Como está? Porque às vezes Deus não está falando conosco, nem estamos vendo nada, nem nada está acontecendo, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. O silêncio de Deus é a escola do crente. Ele fica em silêncio, mas não quer dizer que ele está parado. Ele está trabalhando no silêncio. E quando ele fala, muitas vezes já é com a tua vitória na mão. Então, como está a tua fé? Sua fé está pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus falou lá em Mateus 17, 20. Né? Mateus 17, 20. Jesus falou assim, ó. 17 e o 20 de Mateus. Né? Ele não falou da fé do grão de mostarda? Então, será que a tua fé está pelo menos do tamanho da fé de um grão de mostarda? Para você ver o teu milagre?